O Ministério da Educação, o MEC, anunciou na última segunda-feira, através do Diário Oficial, a aprovação da abertura de mais 186 polos de educação à distância para o Centro Universitário Unicesumar, posicionado, através das avaliações do MEC, como a melhor instituição de ensino superior dentre os 12 maiores grupos educacionais do Brasil, apontados em pesquisa da Roper Educação. Motivo, sem dúvida nenhuma, de orgulho para todos da instituição. E eu estou recebendo o diretor de polos do IAD, o James Prestes, que está aqui ao meu lado. Que prazer recebê-lo, viu, James, nesta tarde. Prazer, Adriana. Para compartilhar com todo o nosso público essa novidade, né? Ótima notícia, né? Sem dúvida. Tão esperada aí, há 3 anos aguardando. Olha, né? Só. E também estou recebendo como convidado o diretor de mercado do IAD, o Wilton Pereira. Que prazer, viu, Wilton? Boa tarde. É um prazer nosso vir aqui falar de educação, tema que nos chama a atenção, a gente é apaixonado por isso, e falar um pouquinho sobre a nossa expansão e o quanto a gente quer levar de educação e de polos todo esse Brasil afora. Sobretudo, eu diria, falarmos de qualidade no ensino, né? Que é isso que diferencia hoje a Unicesumar de muitas outras instituições no país. Eu diria que falar de Unicesumar, automaticamente a gente está falando de qualidade. A gente vem imprimindo, já desde a história do início da Unicesumar, a partir do nosso reitor, professor Wilson, um conceito de qualidade acima de tudo, e já há 25 anos imprimindo como um dos maiores valores da Unicesumar, ter qualidade naquilo que faz, fazer bem feito tudo aquilo que faz. Não é à toa que a gente está no ranking hoje entre as 4% das melhores instituições, com IGC bastante louvável, e a gente pretende, e eu acho que esse é um desafio, ou eu diria uma grande oportunidade da Unicesumar, que é levar a educação de qualidade para todos os estados do país, levar esse modelo de educação, que é um modelo bastante democrático, sem deixar de lado nossos valores, que o principal deles é a qualidade da nossa educação. Professor Wilson, que aliás, eu costumo dizer sempre, tenho grande admiração, porque é um visionário, né? Começou aqui essa instituição há 2 décadas, começou pequena, de uma forma modesta, e hoje tem essa magnitude e esse respeito que tem, se classificando, se colocando no ranking como a melhor instituição do ensino superior privado do país. É realmente um motivo de muita honra, de muito orgulho. No início dessa semana, a gente ouviu, quem passou aqui nos arredores, nas imediações aqui da instituição, ouviu um foguetório que foi justamente para comemorar esses números, né, James? É isso mesmo. Estávamos comentando, né, 3 anos, né, 3 anos de muito trabalho, o projeto de expansão aí, audacioso já na época, né, há 3 anos atrás, projetando aí 186 polos novos, no momento aí que a Unicesumar vinha realmente já crescendo, né, naquele momento já tinha mais de 50 polos, e foi um momento muito especial, né, não poderia ser diferente, né, todos aqui ficaram muito contentes, todos envolvidos, todos participaram direto e indiretamente nesse projeto, em todas as suas áreas, aí, todas as suas atividades, e foi muito gratificante quando acordamos aí de manhã na segunda-feira, sabendo aí do Diário Oficial, publicando a liberação dos nossos 186 polos. Que bacana. Agora, Wilton, com esses novos 186 polos, vai para quantos polos abertos do IAD em todo o país? Hoje a gente tem 63 polos em operação no Brasil inteiro. Ainda temos alguns estados que a gente ainda não tem capilaridade, né, em que a nossa atuação ainda está bastante restrita às capitais. Com 186 novos polos, a gente vai superar provavelmente o número de 230 polos em operação no Brasil inteiro. Que bacana. E aí a gente está falando em cidades grandes, cidades médias, inclusive trabalhando com o que a gente tem chamado de democratização do ensino superior. Muitas das cidades que a gente recebeu autorização, Adriana, para você ter uma ideia, e para todos aqueles que nos assistem, é interessante ressaltar que muitas das cidades que a gente está entrando não tem sequer uma única oferta de ensino superior. Então, são cidades em que não tem nenhum player de ensino superior estabelecido, e nós estamos sendo o primeiro
primeiro. Estamos levando qualidade, estamos levando formação profissional, estamos levando empregabilidade, educação de qualidade para pessoas que até então tinham que se deslocar grandes distâncias para poder atingir o tão sonhado diploma de ensino superior. Então, isso uma evolução nossa, é poder abraçar ainda mais esse país que é tão grande, de dimensões continentais, levando uma educação que é bastante inclusiva, que é a metodologia que a gente trabalha hoje, trabalha com muito afinco em busca da educação em qualidade. Agora, qual que é o critério para obter do MEC, James, a aprovação para abertura de um polo do EAD? Toda vez que a gente pretende fazer uma expansão, né, da abertura dos polos, nós fazemos uma demanda junto ao Ministério da Educação, né, baseado nas cidades definidas. Então, a gente indica locais dentro dessas cidades e o MEC faz a visita em loco, né, desses locais indicados. No caso da Unicesumar, nós tivemos aí um grande ponto diferencial em relação às demais por termos nosso GC4. Então, dos 186 polos ao qual tivemos autorização, nós tivemos a visita em 10% deles. Então, não foi necessário visitar os 186 polos para que fossem autorizados. E isso só é concedido a instituições com conceitos acima de 4. Agora, uma curiosidade, imagino que também seja uma curiosidade da maioria do nosso público, né, de quem nos acompanha, qual que é o requisito para a abertura de mais de um polo em uma mesma cidade e estado, Wilton? Basicamente, Adriana, é população. A gente olha para a população que tem uma demanda reprimida de educação, que tem uma demanda reprimida em busca de qualificação, e a gente olha muito para a população. A nossa ideia, a partir da metodologia de EAD, que é uma metodologia, como eu falei, inclusiva, e que permite que o aluno faça menos deslocamentos, porque a gente se diferencia do presencial, falando do nosso modelo EAD, porque eu não exijo uma presencialidade dele com grande habitualidade. Diferente de um presencial que eu exijo que o aluno se desloque diariamente até o seu campus ou até o seu campi diariamente, no EAD eu não tenho essa obrigatoriedade. Então, eu consigo atingir um raio maior dentro de uma cidade com apenas um polo dentro da mesma cidade. Quando eu tenho cidades com dimensões que extrapolam essa capacidade de atendimento, então, baseado em algumas pesquisas que a gente tem analisado e encomendado, em grandes centros a gente está entendendo que o nosso aluno está se deslocando algo entre 12 a 15 quilômetros até a sua instituição de educação. Tudo aquilo que supera, eu deixo de ser uma opção de ensino superior e aí ele passa a buscar alternativas locais mais próximas da onde ele convive ou da onde ele trabalha ou exerce sua atividade laboral. Então, a gente olha muito para isso, da onde estão vindo os nossos alunos e como que eu posso implantar novos polos na medida de me tornar cada vez mais acessível, mais fácil, de menor deslocamento para o nosso aluno. E cidades como São Paulo, por exemplo, que a exemplo é uma cidade que a gente vai ter mais de 5 polos abertos na região de São Paulo, os dados são significantes, né? Uma região oeste de São Paulo são mais de 900 mil habitantes em uma única região de São Paulo. Então, eu pensar em não... É o dobro de Maringá, né? Se pensarmos ali, só na região oeste seriam 2 Maringás, praticamente, né? Então, quando a gente olha para isso, faz muito sentido nós termos dentro de uma cidade mais de um polo. Então, a gente consegue ganhar capilaridade em termos das distâncias em regiões e, sem sombra de dúvida, a nossa instituição passará a ser vista, né, em locais distintos, ganha presencialidade, né, ganha aquela marca realmente referência não só no local, mas em vários locais do estado. Já que a gente está falando de várias regiões do país, pegando um gancho, pegando carona justamente nesse assunto, em quais regiões que estão mais concentrados os polos, James? Eu acho que vale dar um dado inicial aqui, que agora com a expansão dos 186 polos, nós chegaremos a todos os estados do país. Né? Essa é uma informação extremamente importante, foi um dos grandes objetivos aí dessa expansão. Né? Estamos presentes em todos os estados, inclusive o Distrito Federal também. Então, saímos de 12 estados do ano passado agora para todos. Né? Então, a Unicesumar realmente hoje está presente e vai estar aí com cada um dos seus polos em cada um dos estados do país. E com essa expansão, nós vamos estar concentrados, na sua grande maioria, na região sul e sudeste,
né, com a grande concentração dos nossos polos. Há destaque aí para o estado de São Paulo, que vai ter a maior concentração de polos, e seguido aí pelo Paraná. Nós estamos falando de um contingente de quantos alunos? Hoje nós estamos com 80 mil alunos no todo, né, Wilton? Aqui é a soma total, né? Se a gente olhar os números da Unicesumar, são números que nos saltam aos olhos. Se a gente está falando em 80 mil alunos com uma estrutura de menos de 80 polos, eu consigo, numa conta muito simples, chegar a um número de mais de 1.000 alunos por polo. Então, começa a ficar um jogo bastante grande quando eu olho que a gente vai superar 200 polos, superar 200 mil alunos num curto espaço de tempo, passa a ser um número a ser perseguido. E além de conquistar novos alunos, eu acho que um ponto que vale a pena também trazer para essa discussão é que no primeiro momento em que a gente começou a decidir de que maneira que a gente ia expandir, a postura da Unicesumar foi uma postura de privilegiar aqueles parceiros que já estão conosco, de olhar para quem já está tocando a Unicesumar há 3, há 4, há 5 anos e dizer para ele, olha, você vai ter a preferência por crescer na tua região. Então, a gente tem cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, em que ela vai ser operada a sua expansão com o atual parceiro. A gente vai ter parceiros que já têm 2 polos e que estão partindo para o terceiro, para o quarto. Temos parceiros que têm um polo que está indo a 5 polos. Então, assim, esse número, quando a gente fala em gestão de rede educacional, é um número que é muito prestigiado pelo seguinte motivo. Toda vez que você adere a um negócio, você só parte para o seu segundo negócio quando o primeiro vai bem. E isso, para a gente, é um indicador muito positivo, em que boa parte da nossa rede vai ser proprietária de 2 ou mais operações de polo. Então, esse número, para a gente, é sensacional. Dizer para vocês que, na primeira reunião que a gente fez com os parceiros, o James participou junto, em que a gente ofertou aos parceiros, ver o tamanho da adesão dos parceiros, dizendo assim, eu quero, eu tenho desejo, e aí ele, numa clareza, nos mostra que é um negócio que ele, acima de ser rentável e acima de ser um negócio positivo, ele é um negócio prazeroso, porque a gente está falando em mudar a vida de pessoas. A gente está falando em formação de pessoas. A gente está falando em impactar não só a vida do nosso aluno, mas a vida de todas aquelas pessoas que estão no meio que ele convive. Recentemente eu estive numa colação de grau em Campo Mourão e me chamou a atenção porque a gente estava formando 46 alunos naquele módulo. 46 pessoas que estavam recebendo seu diploma de ensino superior. E nós tínhamos na plateia 800 convidados. Então, são 800 pessoas que viram que é possível mudar de vida a partir de uma formação superior. São pessoas que viram o irmão se formar. São pessoas que estão vendo o pai se formar. São pais que estão vendo o filho se formar. E todo esse meio ele é impactado toda vez que ele muda de vida. E o ensino superior faz isso na vida das pessoas. Então, olhar para o nosso negócio e ver que os nossos atuais parceiros estão satisfeitos a ponto de querer aumentar a sua operação e olhar para os nossos alunos e ver que, de fato, a gente está conseguindo mudar a vida deles, é algo que nos fascina. Sem dúvida. Agora, qual que é o valor, o investimento que será feito na abertura desses polos? Bom, o Wilton não quis dizer o número de alunos aí que a gente vai chegar, mas a gente tem uma projeção de, pelo menos, impactar 110 mil vidas até 2017. 110 mil sonhos. Exatamente. Né? Porque cada vida, um sonho. Um sonho e multiplicado é um sonho, pelos seus familiares. Né? Então, a gente vê o próprio relato aí do Wilton, ele é multiplicado em casa. Né? E, na sua grande maioria, são pessoas realmente que estão fazendo a instituição, o ensino superior pela primeira vez. Né? Na família, talvez ninguém ainda tenha feito. Né? E esse projeto, que é um sonho, né? Realizar o sonho das outras pessoas, realmente nos faz assim... viver um sonho, né? É um projeto mais do que um trabalho, mais do que realmente uma atividade profissional. Estar na educação é a profissão correta, né? Nós levamos a educação às pessoas, proporcionar toda essa capacidade da pessoa crescer socialmente, né? Culturalmente, né? Nos realiza, né? Nos faz sermos melhores, eu acho que todos os dias, né? Acordar sabendo que a gente muda a vida das pessoas. E nós estamos falando hoje, dentro de um projeto de 186 polos, Adriana, nós estamos falando um montante algo em torno de 40 milhões, tá? Para que a gente possa fazer a expansão, a operação, da abertura do tamanho, do volume ao qual nós estamos chegando hoje. Significa hoje quadriplicar o nosso número de polos,
né? Então, hoje, como o próprio Hilton comentou no começo, aí temos 63 polos em operação, e vamos chegar aí a em torno de 250 polos, com certeza, nessa operação. Então, é um volume muito grande. Sem dúvida. Com um investimento desse, é claro que nos faz pensar que em um momento de incertezas econômicas que o país, né, vem atravessando, a Unicesumar segue na contramão da crise nacional. É um momento em que a gente diz que, enquanto os outros, né, estão pensando em parar, nós estamos pensando em crescer, né? E isso nos move exatamente num movimento que valida exatamente pelos nossos parceiros hoje, né, que acreditam, sabem, e eles mais do que nunca estarão envolvidos nessa expansão, né? Então, não são só novos parceiros, mas os próprios parceiros que estão dentro desse projeto. Faz com que a gente realmente ganhe essa capacidade, né, de atuar. Agora, por favor, Wilton, quais são os pilares que sustentam esse projeto de expansão aqui da instituição? A gente tem buscado, como um primeiro pilar, o James vai poder me corrigir ou complementar, trazer pessoas que queiram, de fato, tocar o negócio, que tenham um envolvimento. A gente não está buscando investidores, porque a gente entende que nesse mercado a gente precisa de trabalhadores mesmo, a gente precisa de operadores, e a gente está trabalhando para estruturar polos que, de fato, transmitam para o nosso aluno a filosofia da Unicesumar, que é ter uma boa estrutura. Hoje, os nossos polos são conhecidos nacionalmente por ser polos de educação presencial e que, em alguns momentos, se assemelham muito com um prédio de educação presencial. Ou seja, a gente tem uma estrutura que é aprazível e que dá condições de ele desenvolver o estudo e toda essa metodologia, né? Hoje, a gente tem uma metodologia extremamente inovadora que permite que a gente tenha toda a nossa grade de cursos em todas as cidades. Hoje a gente vê alguns cursos de graduação, de cursos superiores, que têm dificuldade de ser implantados em cidades pequenas, seja pela falta de mão de obra, seja pela mão de obra não tão qualificada, e a gente consegue levar. E aí o nosso pilar principal está saindo daqui de Maringá, o pedagógico sai daqui. Então toda a formação de conteúdo, de conhecimento que é trespassado para esse aluno que está lá no polo, ele sai daqui de Maringá. Então a gente está sendo muito cuidadoso na escolha do parceiro, a gente está sendo muito cuidadoso no que diz respeito à infraestrutura que vai receber o polo, muito cuidadoso na estrutura de pessoal. Então, assim, quando a gente olha, a gente tem um pilar muito forte de empregabilidade. Você trouxe o cenário hoje, a gente volta a ver de novo as filas de desemprego, as filas para participar de uma entrevista. E, realmente, a gente está na contramão. Eu acho que a gente já vem falando isso tem um tempo aqui dentro da Unicesumar. A gente tem um pacto aqui, que a gente não pretende participar dessa crise. Os nossos resultados desse ano foram superiores aos resultados do ano passado. Então, quando a gente olha o mercado, que boa parte dos negócios hoje tem queda e vem perdendo produção, vem perdendo margem, a Unicesumar vem crescendo. Ela vem à margem dessa crise e a gente tem entendido que o melhor remédio para a crise é trabalhar ainda mais. Então, se a gente fazia com uma hora de trabalho, vamos fazer com 2. Então, é um pouco esse valor que a gente quer levar a cada uma das cidades que a gente está chegando. Até porque nesse momento de crise, de desemprego, as pessoas procuram se qualificar melhor, vão em busca, realmente, aqueles que não têm uma graduação, vão em busca de conquistar este sonho para poder subir aí um degrau, né, na carreira e alçar novos voos, enfim. Exatamente. A gente tem várias pesquisas e que a gente acaba analisando, estudando, sempre atento a isso, de que fala o quanto quem tem um ensino superior tem de valorização do seu salário. E agora, num momento de um cenário de incertezas, vamos assim chamar, não tenha dúvida de que quem tem no currículo que está estudando ou que terminou seu estudo, ele é um diferencial. E quando a gente fala da baixa do pleno emprego, que é um cenário que a gente está passando, que eu imagino, pelo fato dele ser cíclico, a gente quer que ele volte a ter o pleno emprego de novo. Quando a gente tem o baixo emprego, a competitividade pelas vagas são maiores.
Então, o empresário, o contratante, quando ele tem 3 pessoas para contratar e uma delas tem o ensino superior, ela já sai na frente, ou uma das 3 está estudando, que demonstra que quer se desenvolver, ele já sai na frente também. Então, a gente costuma dizer que nos períodos de dificuldades, o melhor investimento a ser feito é em educação, é em desenvolvimento profissional, e a gente acredita que a gente vai conseguir continuar crescendo e levando a educação dessa maneira. Para você que chegou agora, ligou a TV nesse instante, eu estou recebendo aqui no Comunidade os diretores do EAD Unicesumar, que esta semana nós tivemos aí uma notícia muito boa, né? Motivo realmente para se comemorar. O MEC aprovou a abertura de mais 186 polos do EAD da Unicesumar. Eu estou recebendo o James Prestes, que é diretor de polos da Unicesumar, do EAD Unicesumar, e o diretor de mercado, o Wilton Pereira, que está aqui ao meu lado. Agora, para que a gente possa concluir esse nosso bate-papo, gente, falamos ainda há pouco sobre, você tocou ainda há pouco sobre metodologia no ensino, né? E a gente sabe que há pouquíssimo tempo atrás, havia um preconceito muito grande quando se falava do ensino à distância, né? Justamente porque era uma novidade e, dessa forma, a qualidade era colocada em xeque. E eu queria saber a opinião, a avaliação de vocês hoje a respeito disso. Adriana, o ensino à distância ele vem quebrando muitas resistências, ou podemos chamar de preconceitos ou paradigmas, o termo que a gente escolher aqui, ele casa bem, por ser novo, né? Por ter começado a formar alunos há pouco tempo. E eu estou falando pouco tempo num país em que a gente trabalhar o processo de cultura, eu estou falando há 5 anos, 6 anos, 7 anos, não tem muito mais do que isso os primeiros alunos que se formarem em educação à distância no nosso país. E a gente vem quebrando algumas resistências. Os próprios itens de avaliação do MEC já quebraram essa resistência. Hoje, por exemplo, um aluno que se forma na metodologia presencial, ele recebe e lhe é conferido o mesmo diploma de um aluno do presencial. Isso é uma demonstração clara de que não há esse processo de segregação por metodologias. Vou dar um outro exemplo para vocês. O ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, em que ele avalia qual é o grau de assimilação, o grau de absorção de conhecimento que um aluno tem durante a sua graduação, ao final, ele não dá a nota por metodologia, e sim pela instituição. No ano anterior, se não me engano, a gente teve o ENAD de psicologia aqui na instituição, em que nós tínhamos, representando a modalidade presencial, algo em torno de 70 alunos, e mais de 800 alunos representando a educação à distância no mesmo modelo de curso, só que metodologias diferentes. E a gente teve nota máxima. Então, isso demonstra o quê? Que a EAD está quebrando barreiras, tem quebrado paradigmas. Recentemente foi divulgada uma pesquisa em que 52% daqueles que pretendem ingressar no ensino superior avaliam estudar na metodologia de educação à distância. Então, isso demonstra o quê? Que pelo menos mais da metade da população brasileira que quer estudar e quer fazer seu ensino superior, ela está avaliando já a possibilidade de estudar numa educação à distância. Então, hoje a gente já começa a ver também, Adriana, uma quebra de resistência com a população mais jovem, em que está saindo do ensino médio e está indo direto para o ensino à distância, algo que a gente não via alguns anos atrás. A gente tem hoje uma população educacional dentro da educação à distância que tem, por média, algo em torno de 34 a 37 anos. Eu diria ela é o pico, ela é a população mais frequente, mas eu já começo a ter uma representação muito grande de jovens que estão vendo que a educação à distância é flexível, mas não é fácil, é algo que ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, ele tem que se preparar, ele precisa ter disciplina. E aí a gente, com a nossa evolução de portfólio, a gente tem, ano após ano, crescido muito, trazendo cursos novos. Alguns cursos estão se tornando mais aderentes aos jovens também, como, por exemplo, engenharia de software, engenharia de TI, gestão de TI, próprios cursos de gastronomia, que hoje fazem um sucesso online. Quando eu olho para a gastronomia, se a gente mudar de canal aí, de 10 canais de televisão que você colocar, todos eles têm um programa pega a linha de gastronomia, e nós fomos a primeira instituição de educação à distância a ter um curso voltado, formando um bacharel, um tecnólogo na área de gastronomia. Então, assim, a mudança na postura dos players de educação à distância,
a qualidade com que a gente vem imprimindo tem ajudado a quebrar o que a gente pode chamar de resistências com a educação à distância. E o futuro... paradigmas, isso mesmo. Exatamente. O futuro da educação à distância, ele já é um presente, né? Porque hoje a gente olha para a população que atua profissionalmente, já se acabou com o conceito de 8 horas de trabalho diário, né? Todo mundo trabalha mais do que 8 horas. Hoje o dia, me parece que as 24 horas não vão aumentar, mas as demandas aumentam a cada hora. Verdade. Então, assim, quem hoje Falta tem... tempo. O EAD ainda vai ser preservado para aquelas pessoas que têm condições de sentar num banco escolar 4 ou 5 horas diárias. Mas aquela pessoa que tem filho, que tem uma rotina bastante agitada, dinâmica e que não quebre mão de estudar, a educação à distância passa a ser um grande diferencial e um poder de acesso mesmo. E a educação à distância, na verdade, vai ser uma grande transformação nos próximos anos, né, Adriana? Nós estamos falando da inserção da educação à distância no ensino básico. Na hora que nós tivemos essa mudança dessa geração que já está inserida na tecnologia, né, já por si só, hoje já acorda com o celular na mão, né, e nós começamos a ter a inserção do ensino à distância lá desde o primeiro ano, segundo ano, deixar de ser realmente só aquela questão de lousa com a presencialidade, mas integrando as duas coisas, o ensino à distância já começa realmente a ter a sua normalidade. E aí passa, né, como comentado, 58% hoje, a nova pesquisa tendenciosa mostra 75% já no próximo ano. Então, passa a ser uma normalidade, né, essa presença do ensino à distância na nossa vida. Já foi incorporada pelo brasileiro. Com certeza. A gente entende que a adesão da população brasileira na educação à distância tem sido bastante acelerada e a gente está rompendo muitos paradigmas. Inclusive, convido a todos que estão nos assistindo a visitar o nosso site, conhecer todas as oportunidades de carreira que a gente tem lá e vá até um polo, conheça o nosso polo, conheça a nossa metodologia, peça para assistir uma aula, com certeza você vai ser o nosso aluno, porque hoje, Adriana, 75% dos nossos alunos nos recomendam. A gente tem qualidade, não somos nós que estamos falando, é um universo de mais de 70 mil alunos que aprovam nosso modelo de transmitir educação. Mérito de toda uma equipe qualificada também, do corpo docente, né? E do empenho de muita gente. Agora, James, os números atingidos essa semana colocam o EAD Unicesumar em uma posição de destaque, como sendo a melhor instituição de ensino superior do país. Então, para manter-se neste ranking, eu imagino que a responsabilidade aumenta cada vez mais, gradativamente. Você comentou aí que é um trabalho de muitas pessoas, de muitas mãos, e eu acho que a gente tem que preservar aquilo que é mais importante dentro da instituição, que é a qualidade. E nós não vamos abrir mão disso. Então, a nossa expansão, ela não é uma expansão a qualquer custo, é uma expansão a manter a qualquer custo a nossa qualidade. Então, seja na escolha correta, né, de um novo parceiro, que tenha sinergia com a nossa forma de trabalhar, com o nosso método de trabalhar, que vá manter a mesma qualidade de uma estrutura, que vá entender que o nosso aluno está lá para transformar a vida dele, né, que isso ganhe valor para a vida do aluno, mostrando que ele precisa estudar, porque o ensino à distância ele não é fácil, né? Ele exige disciplina, ele exige dedicação das pessoas e existe por trás de tudo isso realmente a grande aplicação nossa com a parte pedagógica, né? A estrutura e a qualidade do atendimento, porque é um conjunto do todo, né? Para o nosso aluno chegar lá ao fim do seu curso e ter uma boa nota conceituada dentro do ENAD, foi porque ele realmente esteve envolvido dentro desse projeto, ele se dedicou dentro desses anos de estudo, né, seja de um tecnólogo de 2 anos ou de um bacharelado até de 5 anos, ele teve que dedicar, teve que se envolver, mas toda a base, toda a estrutura da instituição teve que suportar isso ao longo desses anos. Né? E ele também teve que chegar em casa, por muitas das vezes sacrificar o final de semana, sacrificar junto com a família, né? Ou deixar a família em casa e ir estudar no nosso polo, né? Para que ele pudesse dedicar todo esse tempo. Então, tem que haver realmente uma sintonia muito importante entre o que a gente acredita, que é a qualidade, que é preservar os nossos valores,
porque as pessoas realmente só se envolvem, só se engajam naquilo que realmente acreditam. Verdade. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui no Comunidade, compartilhando conhecimento e compartilhando esta novidade com o nosso público. Eu recebi você que nos acompanhou, o James Prest, que é diretor de polos do IAD Unicesumar, e o Wilton Pereira, diretor de mercado do IAD. Muito obrigada, viu, gente? Agradeço. Prazer recebê-los. Voltem sempre. Muito obrigado. Agradeço o espaço, vir aqui falar dos nossos planos e das nossas ambições de levar a educação a todo esse país é muito saudável, sempre muito prazeroso. Muito obrigado. Voltem sempre à nossa Obrigado, casa, Adriana, gente. que eu agradeço. Tá? Estamos à disposição. Obrigada.